Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a difração através de uma abertura circular. Tudo bem? Então a gente já fez nos primeiros vídeos difração através de fendas, tá? Seja nos prêmios de Young, N fendas, uma fenda única, enfim, né? A gente começa trabalhando com essa geometria de fendas porque ela é mais simples, tudo bem? Mas uma geometria bem muito importante, né, é uma abertura circular. Se você tem um furinho ali, passa a luz e você vai difratar a luz através desse furo, tudo bem? Então, como a gente vai ver a seguir, a matemática pode complicar um pouquinho, mas a física é essencialmente igual. Então, eu fiz de propósito até a mesma estrutura, né, o mesmo raciocínio dos outros vídeos a gente vai aplicar aqui na abertura circular. Então, me acompanha. Certo, então vamos lá. Difração através de uma abertura circular. Qual que é o problema físico envolvido? Você tem uma onda lá na esquerda e ela vai vir com uma direção de propagação K0, né? Para facilitar aqui as minhas contas, eu vou assumir na direção Z. Ela vai passar por um anteparo, vamos supor que eu vou bloquear a onda em toda essa área cinza, e essa área vermelha dessa abertura circular é a área que vai servir como uma nova fonte pela qual a onda vai difratar. Tudo bem? Então ela vai começar a se propagar não só na direção K0, mas na direção K qualquer ali no espaço. Tudo bem? E a gente vai usar como parâmetro geométrico, né, o A, que é o raio da nossa abertura. Em alguns livros, eles usam também o diâmetro. Tudo bem? Se você quiser fazer uma análise, né, uma comparação entre isso e a fenda, a espessura da fenda seria mais parecida até com o diâmetro do que com o raio, tudo bem? Mas a física é igual, é só uma questão de qual variável você vai querer colocar na sua conta. Tudo bem? Então vamos lá, né? Então o primeiro passo de qualquer problema de difração que a gente vai tratar é modelar a fonte. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai modelar esse furinho, que é uma fonte, né, como um conjunto de várias fontes infinitesimais. Então, cada pontinho aqui que a gente possa imaginar lá no nosso furo vai servir como uma fonte infinitesimal, certo? Que ela vai ter um certo campo aqui, esse epsilon, né, que é um campo por unidade de área agora, tá? Proporcional àquela área. Então você tem uma areazinha ali, ΔS, certo? Que na verdade vai ser um diferencial de segunda ordem, porque é uma área, então é como se fosse um dx vezes um dy, tudo bem? E esse epsilon aqui. Eu posso imaginar esse epsilon como sendo um campo elétrico zero de referência sobre a área total π ao quadrado. Tudo bem? Então, agora a gente tem esse E0 que é sim um campo elétrico. Tudo bem? Normalizado pela área total. E aí, para cada infinitésimo de área d2s, a gente teria aqui um campo emitido, e vou supor que é uma onda plana, né? Então, vou pegar esse E elevado a I, K escalar R menos ômega t. Tudo bem? Então, a gente tem agora qual que é o campo gerado por um pontozinho ali da nossa fonte, certo? E a gente vai agora precisar de um pouco de geometria, certo? Então, eu posso localizar cada ponto desse, né, dessa fenda aí, como sendo um raio ρ com respeito ao centro da abertura, certo? E eu posso definir aqui um certo ângulo que eu vou localizar qual ponto exatamente eu estou tratando. Então, eu vou tomar esse ponto, esse ângulo φ de 0 a 2π com respeito ao eixo x. E o plano XY aí, portanto, contém o nosso plano de toda a abertura. Tá? Portanto, basicamente isso é para dizer que a localização dessa fontezinha infinitesimal pode ser escrita como sendo esse vetor de posição, tá? Onde esse ρ é um ângulo aqui que varia entre 0 e A, e esse φ é um ângulo que varia entre 0 e 2π. Tudo bem? E outra coisa geométrica, basicamente, é a gente calcular quem é esse D2S. Então, isso aqui basicamente é um elemento de área, certo? Você tem um ρ, tudo bem? Está aqui. Você pode aumentá-lo de um certo dρ. Você pode girar isso aqui de um dφ e definir aqui, então, portanto, um certo elemento de área que basicamente é esse produto que a gente tem. Tá? Então, é um quadradinho ali que tem essa área
E essa área é o nosso D2S, que, como eu falei, é um produto de dois diferenciais. Tá? E a gente vai, então, portanto, para a gente ter um campo total, a gente tem que fazer uma soma em dois termos, né? Uma soma contínua que, portanto, vai virar uma integral. Tudo bem? Então, basicamente, gente, essa aí, a gente está começando a armar a nossa conta. Tá? Só com a geometria. Próximo passo é a gente fazer a nossa diferença de caminhos. Tudo bem? Então, eu tenho várias fontes. Essas fontes vão até o anteparo e elas vão interferir. Então, vai surgir uma interferência que ela decorre da diferença de caminhos entre todos os pontos dessa fonte. Certo? Então, a primeira coisa, percebam que a nossa fonte circular ela tem uma simetria esférica. Né? Então, na verdade, qualquer ângulo aí que eu jogar, né, por rotações em torno do eixo de simetria vai ser idêntico. Então, por simplicidade, eu vou supor que esse ângulo aqui, K, tá? Que é o ângulo da propagação final da onda, ele está contido no plano XY. Ou seja, nessa figura, eu vou supor que o K aqui está alinhado com o plano XY. Ele pode estar presente no plano ZY, tudo bem, mas qualquer coisa nesse giro aqui, né, tem um cone de todas as direções equivalentes. Porque o padrão de interferência tem que preservar as mesmas simetrias da sua abertura, por onde passa a luz. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que basicamente esses argumentos de simetria são extremamente poderosos na física. Tudo bem? Então, a gente vai tomar aqui o K contido no plano XZ. Se ele não estiver, você pode substituir esse XYZ por um outro sistema de eixos que vai satisfazer essa condição. Tudo bem? Então, se a gente colocar como ângulo θ, que é o que a gente tem feito até aqui, como sendo esse ângulo aqui que determina o ponto que eu vou considerar no meu anteparo, a gente tem que o versor de propagação ele é dado por cosseno de θ na direção z. Em y ele tem um componente nula, porque eu quis construir desse jeito, e a outra componente, que é o seno θ, está em x. Então esse aqui é o vetor k, e percebam que agora a gente precisa fazer uma projeção aqui para calcular a diferença de caminho entre o centro, né, que seria esse ponto O aqui central, certo? E o nosso ponto aqui que a gente está de interesse é um ponto qualquer localizado por RP com respeito ao centro. Tá? Então o que a gente sempre fazia era agora calcular quem era essa diferença de caminho. E a gente sempre usava a geometria. Você pode fazer a mesma coisa aqui, mas tem em mente que é ideal que a gente consiga agora fazer algo um pouco mais geral, sofisticado. Por quê? Porque agora você não tem mais uma fenda unidimensional, você tem toda uma coisa que está numa área. Tá? Então você tem que fazer uma coisa bem geral aqui, e a ferramenta para fazer isso de fato é tentar escrever, não simplesmente projetando ali no espaço, né? Mais uma coisa mais algébrica, mais forte, seria esse produto interno. Então esse produto interno vai sempre projetar essa diferença RP ao longo dessa direção K. Tá? Se tiver tudo num plano como está aqui, é fácil de fazer isso, é só multiplicar para aquele seno θ. Tá? Mas se tiver fora desse plano da tela do seu computador, aí você tem que fazer outra projeção. Isso aqui vai surgir naturalmente quando você vai multiplicar, fazer um produto interno entre RP, que é a localização da fonte, que tem um componente em X e em Y, pelo versor K. Então você projeta o R no K, e basicamente assim você tem a diferença de caminho entre o centro e o ponto aí que você tem interesse, certo? Esse termo aqui, ρ seno θ, era o que a gente sempre teve até então nas fendas, tá? Que era aquele A seno θ. Esse cosseno θ, basicamente, se tiver tudo alinhado, o R estiver dentro do plano, você tem esse cosseno θ. Mas o R pode estar fora do plano, e então você não teria uma diferença de caminho efetivo. Tá? Então, esse aqui dá conta de você projetar ao longo de toda a sua abertura circular dentro desse plano, dessa diferença de caminhos. Tudo bem? Então, basicamente é isso aqui que está acontecendo. E aí, gente, modelei minha fonte, calculei a diferença de caminho, agora eu passo para a superposição. Superposição é somar os efeitos individuais de cada fonte infinitesimal. Certo? Então, vou ter que fazer uma integral dupla.
Vou ter que fazer um integral duplo porque eu tenho um diferencial duplo. Eu tenho que integrar em toda a área. Então, escrevo nosso campo elétrico de cada fonte. Vou trocar esse D2S por um elemento de área. Esse é 0 sobre π ao quadrado. É constante, pode cair fora, certo? E a gente tem agora que tratar esse termozinho aqui, que basicamente é o termo que cuida da diferença de caminhos ópticos, certo? A gente vai escrever, então, esse K escalar R como um certo KR0, tá? Que dá conta da diferença de caminho do centro da fenda até aquele ponto de referência, somado com um K delta R, ou seja, o efeito da diferença de caminho para cada ponto específico, que basicamente é pegar o K e multiplicar pelo nosso delta R, que pode ser negativo ou positivo, à medida que tiver um ponto acima ou abaixo do centro da fenda. Tudo bem? Então, a gente tem esse termo aqui que varia para cada ponto, que vai estar dentro da integral, e separamos aqui um KR0 que pode ser constante e sair da integral. Ok? Então, ficamos com isso aqui. Então, olha só essa integral. Você tem um termo lá de cima, né, que era que E elevado a I, KR menos ômega t que variava. Esse R eu escrevo como R0 mais um delta R. Eu me livro de toda a parte da fase associada ao centro da abertura, tudo bem? E me resta então aqui uma integral que vai me dar de fato o padrão de difração. Então, todo padrão de difração ele deve estar embutido nessa integral aqui. Tá? Quando era um conjunto de n fendas, era um somatório, uma fenda só, uma integral única. Aqui eu tenho uma abertura circular, eu preciso de duas integrais. A física é a mesma, o que vai mudar é que a gente precisa resolver agora essa integral aqui. É uma integral de 0 a 2π na variável φ, tá? E uma integral de 0 a a na variável ρ, e assim a gente varre toda a área da fenda. Tudo bem? Então, gente, agora a gente precisa tratar dessa integral. Tudo bem? Então, agora virá um problema de matemática. Você precisa escolher uma das duas variáveis para fazer a integral primeiro. Tudo bem? Eu vou escolher a variável φ, tá? E aí eu tiro o ρ aqui de dentro e eu fico com tudo isso aqui, que é uma integral em φ, que poderia ser complexa, tudo bem? Mas quando eu vario φ de 0 a 2π, eu estou variando φ em todos os valores possíveis de um ciclo trigonométrico, né? Ou seja, esse cosseno aqui, ele pode assumir tanto valores positivos quanto negativos. Eu vou somar tudo, então naturalmente vou somar esse número com o conjugado dele. Tá? Então perceba o que esse cara aqui, ele é real. Tá? Então, por simetria da integral, a gente conclui que esse cara é real e a gente pode fazer, portanto, o integral de 0 até π, não dessa exponencial complexa, mas de duas vezes o cosseno desse ângulo aqui do argumento. Tá? Então, a gente vai simplificar isso aqui, fazendo o integral de 0 a π, metade do intervalo. Apareceu esse 2 aqui na frente, tá? Porque vai aparecer esse exponencial complexa mais a conjugada, cosseno mais e seno, somos os dois, vai aparecer 2 cosseno. Tudo bem? E a gente precisa agora dessa integral aqui, tá? Eu poderia fazer isso na mão, do zero, os primeiros princípios, enfim, mas não é uma integral que é fácil, ok? Então, realmente, se eu for começar a entrar em muitos detalhes disso, eu vou dar uma aula de matemática inteira, de funções especiais na física, tá? Em particular, são as funções de Bessel. Então, a ideia é que eu vou dar alguns fatos aqui para vocês, e se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar, por exemplo, no YouTube ou qualquer outro site, um material sobre estudo de funções de Bessel. Tudo bem? Eu vou apresentar para vocês funções de Bessel no geral e propriedades que a gente vai usar aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente precisa calcular aquela integral lá entre os colchetes azuis. Basicamente, aquela expressão é exatamente igual à forma aqui da função de Bessel de ordem zero. Tá? Então, o J0 de x é uma função de Bessel que parece um pouco com um cosseno, mas a amplitude vai decaindo. Tá? E é uma função especial porque ela aparece muito na física, não só nesse problema, mas em outros também. Por exemplo, em campos eletromagnéticos de fibras ópticas, costuma aparecer esse tipo de função.
tá bom? Então, é uma integral de 0 a π de um cosseno de um certo argumento com seno φ de φ. Troca esse φ por aquele φ lá escrito de outro jeito, é a mesma coisa, certo? Por um φ, tá? Então, aquele colchete azul, ele basicamente é a função de Bessel que a gente pode até não ter uma expressão bonitinha para ela, ela é escrita com uma série de termos, mas que acontece bastante. Então, os matemáticos costumam chamar essas funções especiais, né, que são complicadas, mas são muito úteis de certas funções de Bessel, Legendre, Laguerre. Então, tem uma série de polinômios e funções interessantes que os matemáticos usam. Essa aqui é de ordem zero, mas existe também uma série de funções de Bessel de ordem n, tá? Que você tem aqui esse nφ menos x seno φ aqui. Então, você tem uma função de ordem 0, ordem 1, ordem 3 e tal. Tá? E você tem uma série, uma relação recursiva entre a função de Bessel 0, A1, A1 e A2 e por aí vai. A gente vai ter A1 que vai ser o que a gente vai precisar nesse vídeo. Tudo bem? Então, se eu tiver que fazer uma integral de x e função de Bessel de ordem 0, tá? A primitiva dessa função é x vezes j1, tá? Função de Bessel de ordem 1. Então, essa é a nossa caixinha aqui dos nossos dados matemáticos. E a gente vai começar a trabalhar em função disso aqui, tá? Em função das propriedades interessantes da função de Bessel. Ok? Então, vamos lá. Aquela integral aqui, basicamente, é a forma integral da função de Bessel. Então, eu substituo aquele colchete por um j0 e aquele 1 sobre π vai multiplicando. Tudo bem? E aí você tem agora, cancela aquele π com esse π, ótimo. E aí o que aparece? Aparece, olha, um j0 dentro de um integral com um ρ. Isso lembra bastante essa relação recursiva entre a função de Bessel de ordem 0 e ordem 1. Ou seja, basicamente as propriedades da função de Bessel, elas contêm essa primeira integral em φ e depois elas contêm a segunda integral em ρ. Então, por isso que é tão útil a gente fazer um vídeo agora mais enxuto com essas funções de Bessel. Mas a gente precisa desse x, né? Então, a gente precisa transformar esse ρ em k ρ seno. Então, eu vou multiplicar por k seno para criar esse ρ virar um x, que é o argumento da função de Bessel. E eu preciso multiplicar de novo para pegar esse primeiro ρ aqui também. Então, a gente precisa transformar tanto esse ρ quanto esse dρ nessa variável aqui, fazer uma mudança de variável. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por k seno sobre k seno, para mexer no primeiro ρ. Multiplicar por k seno vezes k seno, para mexer nesse segundo ρ. E tudo que tiver k ρ seno θ vai virar um certo u, ou x aqui, como se preferir. Tá? O número da variável não importa. Então, vai aparecer, olha só, um k seno aqui no denominador, que eu multipliquei. E aqui dentro da integral vai aparecer esse u vezes j0 de u du. E a nossa mudança de variável vai até agora a, que multiplica k seno. Tudo bem? Com essa integral aqui, a gente pode usar a propriedade da função de Bessel, que é u vezes j1 de u. Tudo bem? Então, basicamente, essa aqui é a função primitiva que tem que ser mostrada em 0 e Ka seno θ. Tudo bem? Então, isso é muito legal porque você basicamente mata todas as integrais com as propriedades da função de Bessel. Ótimo. Ok. E aí, tem uma série de propriedades. Então, assim, aqui no ITA onde eu trabalho, a gente antigamente tinha uma disciplina inteira de funções matemáticas especiais. Tudo bem? Aí você pode, se você não soube conhecer todas, você joga lá no Wikipedia e pode ver os gráficos dela, como é que elas se comportam, enfim. Mas é fato que o j1 de 0, né, que é um dos limites dessa integração, é 0. Tá? Esse j1 é uma função ímpar. E como qualquer função ímpar, o número em 0, né, a função em 0 é 0. Então, você basicamente precisa colocar o j1 de Ka seno θ. Então, isso aí resume toda aquela integral a essa quantidade vezes j1 vezes esse pré-fator. Ok? Vamos lá, o que simplifica de toda essa história aqui? Vamos lá. Esse A, ele vai cancelar com um desses A's aqui no denominador. Um K seno
aqui em cima, que apareceu da integral, cancela com um desses aqui de baixo. Tá? Então, me sobra, nessa história toda que cancelou, um Ka seno aqui embaixo, que vou colocar ele do ladinho aqui do J1. E também aquele 2 que você consegue ver logo aqui, que não existia. Tudo bem? Então, basicamente, essa aqui é o efeito da difração em toda a abertura circular. Chegamos nessa expressão aqui. E, como o par de fendas, a rede de N fendas, uma fenda única e qualquer um desses problemas de fração, você sempre consegue escrever o campo resultante como um campo padrão, certo? Um E0 e uma função aqui de referência, multiplicado por um termo f de θ, que dá conta aí do comportamento padrão de fração ao longo dos diferentes ângulos. Tudo bem? E esse padrão aqui vai ser dado por duas vezes a função de Bessel de primeira ordem de Ka seno θ sobre Ka seno θ. E essa função aqui, gente, a gente pode investigar um pouco mais, mas fisicamente ela lembra bastante aquela função seno alfa sobre alfa, tudo bem? É claro que não é igual, mas lembra um pouco. Tudo bem? Então, de resultado disso tudo, se eu fizer os gráficos, o que dá nessa história, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns gráficos do que aparecem, certo? Então, como eu falei, o J1 lembra um pouco a função seno. É claro que os zeros dela não são iguais à função seno, ela é diferente, nem a amplitude é constante. Então, perceba que quando eu venho aqui da esquerda para a direita, esse máximo aqui é maior que esse, que é maior que esse. Tudo bem? Então, não é a função seno. Nem os zeros aparecem em π, 2π, 3π, 4π, por aí vai. Tá? Então, não é a mesma coisa, é diferente, sim, mas lembra um pouco. Tá? E os zeros, eles são tabelados. Então, existe uma tabela dos zeros das funções de Bessel, de tal ordem, que não são iguais também. Tudo bem? Mas o zero da função de Bessel, o primeiro zero é esse 1,22π, que vai ser um número importante daqui para frente. O próximo zero é 2,23π, certo? Que esse seria o segundo mínimo aqui da função, o segundo zero, desculpa. Certo? Mas não é exatamente a função J1 que a gente está interessado, né? Mas é a função J sobre J alfa sobre alfa. Tá? Então, a gente vai fazer agora o gráfico dessa função aqui elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, quando você faz o J1 sobre alfa, fica um 0 sobre 0, que tem uma certa indefinição. Você tem que fazer o limite, o estudo do limite dessa situação aqui. Vai tender aí a um número finito, que a gente vai multiplicar por aquele 2, elevar ao quadrado. Tá? Moral da história é que isso aqui acaba virando 1. Tá? E por isso que eu digo que lembra bastante essa função com aquele seno alfa sobre alfa. Tá? Ele começa em 1 e vai cair e vai oscilar tal qual o seno alfa sobre alfa, ele é ao quadrado. Certo? Quando é que ele se anula? Nos zeros da primeira função de Bessel, tá? 1,22π, por exemplo. E percebam que está assim, bem concentrado no centro, né? O próximo máximo de intensidade é cerca de 2%. Tá? Mas assim, você consegue às vezes ver uma coroa de difração ao redor do máximo brilhante central. Tá? E o tamanho do máximo não é mais igual a A, mas tem a ver com esse alfa aqui, 1,22π. Ou seja, a sua abertura circular, na hora que a luz passa por ela, a luz se alarga. Tá? E a gente conseguiu calcular esse alargamento do ponto luminoso com essa integral toda, difração, função de Bessel e tudo mais. O nosso padrão esperado, portanto, é algo que lembra isso aqui, certo? Então, você tinha um anteparo, o nosso anteparo era aquela parte preta, né, cinza, tem um furinho ali, a luz passa por esse furo e vai difratar. Tá? Então, o que a gente observa? Primeiro, o máximo luminoso central, onde a maior parte da sua luz, da sua energia está concentrada, certo? Você tem aqui depois um ponto de mínimo, certo? Que é esse ponto aqui de intensidade nula. Depois um máximo de difração e outros mais fracos, tudo bem? Outro ponto de mínimo, outro ponto de máximo e por aí vai. Tá? Mas tipicamente você tem aquele máximo central bem forte, uma primeira difração, uma segunda e as outras vão ficando progressivamente mais fracas.
certo? E como eu falei, mantém-se essa simetria circular e você vai, então, ficando mais fraco progressivamente. A gente fez aquela particularização, né, do K embutido no plano XZ e para as outras direções a gente faz a simetria circular para chegar no nosso padrão esperado de difração. E aí, o que de conta a gente pode querer tirar disso aqui? Pode ser, por exemplo, os pontos de mínimo. Tá? Então, se você quiser saber onde acontece aquele mínimo de fração, onde fica escuro, que você também pode imaginar como sendo o limite do ponto luminoso, a gente vai fazer o argumento da função de Bessel, tá? O alfa, que é Ka seno θ. Então, a gente vai fazer Ka seno θ igual ao primeiro zero da função de Bessel de primeira ordem, que é 1,22π. Substitui o K por 2π sobre lambda, que era o que a gente sempre fazia, cancela π com π, isola o seno θ, e aí você chega nessa relação aqui. Tudo bem? E alguns livros, até de ensino médio, às vezes costumam trazer essa relação. Que o seno de θ na abertura circular é 0,61 lambda sobre A. Ou, analogamente, de forma equivalente, 1,22 sobre o diâmetro. Então, multiplica em cima e embaixo. Aqui, dois raios viram diâmetro, aqui viram 1,22. Você poderia decorar aquilo, você agora pode entender de onde nasce aquele 1,22. Tá? Então, aquele 1,22 ele nasce como a primeira raiz da função de Bessel de ordem 1, que emerge do padrão de interferência de todos os pontinhos das fontes infinitesimais de uma abertura circular. Certo? Então, isso aqui que acontece. E, gente, isso aqui é dado, assim, às vezes, em ensino médio, por quê? Porque é muito útil. Tá? Então, você tem, às vezes, qualquer lente, qualquer abertura circular, você vai ter uma difração associada a essa abertura. Ok? Então, por exemplo, uma abertura, uma resolução angular de uma lente. Imagine que você tem ali um telescópio e você quer distinguir duas estrelas, duas galáxias ali que estão muito próximas umas das outras. Então, às vezes, certo? Dois pontinhos luminosos que estejam muito próximos um do outro, né? Cada um deles vai sofrer uma difração. Ou seja, aquele pontinho luminoso vai virar um borrão. Vai virar um borrão segundo esse padrão de difração. E se eu tiver um borrão separado do outro borrão, um azul e um vermelho, você pode distinguir um do outro. Mas o que acontece se o borrão entrar e ficar superposto com o outro? Tem hora que você não consegue mais ter essa resolução entre os dois pontos. Tá? E qual que é o critério de máxima aproximação? Existem diferentes critérios. Um muito popular é o critério de Rayleigh. Tá? Então, o limite do poder separador de uma lente, ele vai ser tal que o máximo de um padrão de difração aqui, certo? Por exemplo, esse máximo vermelho, ele vai ser distinguível do azul se você tiver pelo menos esse cara aqui mais distante do que o mínimo. Tá? Então, esse aqui é um critério, certo? Então, se o máximo dele estiver sobre o mínimo do azul, você ainda consegue ver um borrão azul e outro vermelho. E idem para o azul aqui, que você tem ele localizado, eu supus que é igual, né? Esse pontinho está localizado sobre o mínimo de difração do ponto vermelho. Tá? Então, se você tiver pelo menos essa separação mínima, você ainda enxerga os dois pontos. Se eles estiverem mais afastados, ótimo, distingue. Mas se estiverem mais próximos que isso, aí você não consegue mais distinguir os dois. Então, portanto, esse limite do poder separador de uma abertura circular, ela pode ser o seu olho ou pode ser um telescópio. Tá? Esse limite do ângulo entre os dois pontinhos vai ser, portanto, igual àquele mesmo ângulo do primeiro mínimo que a gente encontrou. Tá? 1,61 lambda sobre A, ou, de forma equivalente, 1,22 lambda sobre A. Tudo bem? Então, isso aqui é um resultado bem popular e muito útil na prática. Certo? E aí, gente, se eu sou lá um astrônomo e quero olhar as estrelas no céu e quero ter uma alta resolução, o que você tem que fazer? Olha, para aumentar esse poder de separação, ou seja, diminuir esse ângulo aqui que as coisas começam a se confundir, a gente precisa
para aumentar essa resolução ou diminuir aquele ângulo de confusão. A gente precisa diminuir o lambda, ou seja, a gente tem que passar de um infravermelho para um visível, de um visível para um azul, para um violeta, para astronomia de raio-x. Então você precisa diminuir o seu lambda e você consegue ter mais resolução. Essa é uma estratégia. Outra estratégia é a gente aumentar aquele D do iluminador. E a gente consegue aumentar o D, diminuir esse ângulo. Ou seja, por isso que se você olhar aqueles telescópios de astronomia gigantes, eles são gigantes para quê? Para ter um diâmetro muito alto e com isso você poder ter uma melhor resolução para minimizar os efeitos de difração. Tudo bem? Então, gente, isso aqui é uma visão geral sobre o que acontece de efeitos de difração em aberturas circulares. Então, a gente começou com uma teoria, modelamos a fonte, calculamos diferença de caminhos, fizemos superposição, duas integrais que a gente usou propriedades de funções de Bessel e chegamos nesse resultado. E a gente consegue interpretar esse resultado aqui como o nosso poder de distinguir, de resolver, de separar, né, dois pontinhos luminosos, seja no nosso olho ou em telescópios. Tá bom? Então, se você gostou, não deixa de curtir aqui o vídeo e eu te espero para a próxima aula. Um grande abraço e até mais.